Tá pensando que é só 60 pontos? Você vai ver, eu vou passar dos 100. Nas assistências, o meio campo é show. E no ataque vou fazer mais que 3 gols. No goleirão, muitas defesas vai fazer. E a minha zaga é sempre SG. E no jornal do Cartola você pode confiar que com certeza o seu time vai imitar. Alô, alô, cartoleiros! Estamos de volta com mais um Jornal do Cartola, o Jornal Campeão. Eu sou Marcelo Coutinho, do meu lado, Rafael Antonucci. Fala aí, galera, estamos abrindo a 15ª rodada, após uma rodada novamente decepcionante, onde ali os principais jogadores, né, que a gente tem o costume de apostar foram muito mal, Marcos Rocha. Pois é, esse agora vai ser o grande dilema aí dos cartoleiros. O que fazer? Continuar nas figurinhas carimbadas ou de repente ir naqueles jogadores correndo por fora que tem se dado melhor aí no Cartola? Não é verdade? A gente vai tentar detalhar isso aí pra vocês, porque aqui você tem as melhores dicas para formar o seu time campeão. É isso aí. Não é isso aí? Então você já sabe, Esporte Legal, nossa patrocinadora oficial. Então você que está precisando aí de um material esportivo, entra lá, www.esportelegal.com.br. Esporte Legal, preços que quebram recordes. Estamos também no cartolafcdicas.com, lá você encontra nossos vídeos. É verdade, Cartola FC Dicas, o melhor do Fantasy Game. Bom, galera, estamos aí na terceira rodada da Copa Esporte Legal. Isso. Né? Então vamos ver como é que tá a galera lá, porque esse mês vão classificar 16. Isso. Então, chamando aí o Se Liga na Liga. Joga na tela aí. É isso aí, Coutinho. Você vê na tela os 16 classificados até o momento, mas vamos aqui de costume ler os 5. Isso aí. Vasco Lulu, cartoleira, é a Luísa Dantas. Parabéns aí, Luísa Dantas, representando todas as cartoleiras aí, deixando muito marmanjão pra trás, né, Antonucci? Olha, parabéns. Bem legal. Quarto colocado, Vitrine Luiz FC, Luiz Fernando. Parabéns, Luiz Fernando, tem tudo aí para se manter, já estamos na segunda rodada, esse mês são 6 rodadas, se eu não me engano, Ou né? 7. Então, tá se mantendo aí, indo bem. Ok. Terceiro colocado, Dragões das Assaré, o cartoleiro é Leozinho. Leozinho, mandando bem também aí, em terceiro lugar, vamos ver, né? Manter muito difícil, né, Antônio? Muito sempre difícil. falo isso aqui. Segundo colocado até o momento, Oscaba Malone. Parabéns aí, Malone. Primeiro colocado continua, Coutinho, Lucas Eduardo, MFC, Lucas Presidente. Como era previsto, né? Ele foi muito bem numa rodada que foi ruim para a maioria dos cartoleiros. Sim. Se manteve aí na primeira colocação. Parabéns aí. Quem? Como é que chama? Lucas Eduardo. Lucas Eduardo, parabéns. E vocês já sabem, estamos aí com a nossa Liga Jornal do Cartola World Cup, a Copa do Mundo Jornal do Cartola, galera. Então, já estamos chegando a quase 60 participantes. Legal. Mais uma vez agradecer toda essa galera aí, né? Temos participado o Luan de Oliveira Braga, do time Pilor da FC, Renan Gaúcho, que mora em Paraty, ele que é de Rio Grande do Sul, né? Com o time SC Bacanudo, a galera do Rio Grande do Sul, a gurizada, curte a gente lá. Um abraço aí pra vocês. Show de bola, galera. Cledir Santos veio aí com a turma do Cledir. Veio sim. Veio a turma do Cledir, entraram ali vários. Obrigado aí, Cledir. Valeu mesmo. Vamos disputar aí, quem sabe aí vai levar um prêmio, né? E deixa eu falar pra vocês que faltam só 5 rodadas. Apenas 5, isso aí, Coutinho. Começa na 20ª rodada, começa a WC. Então você que não participa ainda, que quer participar, apenas R$10, você faz a sua inscrição através do PagSeguro. Entra lá, leia o regulamento no Cartola FC Dicas, é fácil. Pois isso? é. E participe com a gente aqui, que vai ser muito legal, vai ser emocionante no decorrer do resto do ano. Pois é, você terá grande chance de ser citado aqui no programa entre os primeiros. Já estamos com 6 prêmios iniciais ali, quase chegando a 7, né? E vai levar prêmios inusitados, podendo chegar a 7 agora com 70 pessoas. Com 70 participantes, que vai ser aquela camisa da fila em homenagem às seleções. Isso. Então não deixe de participar, você encontra lá o regulamento no Cartola FC Dicas, na página do Facebook do Jornal do Cartola, você entra também no grupo Jornal do Cartola. Então várias mídias aí para você estar fazendo a sua inscrição. Estamos chegando a quase 12 mil curtidas lá na página do Jornal do Cartola. Aproveita e dá uma curtida lá com a gente lá.
É isso aí, galera. Então vamos à parte que nos interessa, chamando a análise dos confrontos. Joga na tela aí. Muito bem, então vamos começar o primeiro confronto aí. Goiás Internacional no Serra Dourada. Quem vai pitar o Emerson de Almeida Ferreira, Coutinho. Ele que tem uma média de 35 faltas e 4 cartões amarelos. Lembrando que a média de falta é 34 e a média de cartão é 4,4. Caiu um pouquinho. 4,4. Bom, Tonucci, é um jogo aí em que o Inter vem se destacando no SG no pós-Copa. Sim. Né? São 4 SG em 5 partidas. E o Goiás é o time que mais rende SG para times adversários no pós-Copa. Em 5 jogos o Goiás já rendeu 4 SG. Então, estatisticamente, você pode pensar aí no SG do Inter. Sim. Né? O Goiás, além de não fazer gols, é o que menos finaliza. Pois é. Então, vamos às melhores peças desse jogo. Ok. Colocamos o goleiro Renan. Renan, porque o Inter finaliza, está entre os principais times que mais finalizam, sim, né? Sim. E rende defesa difícil para goleiros adversários também. O Renan é um bom goleiro. É um bom goleiro. Se destaca com isso. Pode ir bem, sim. Ok. Temos o Wellington Silva do lado do Inter. Vem se destacando ali na lateral direita, né? Participando bem. Tem se destacado com o SG, claro, do Inter. Sim. E também roubando umas bolinhas ali, sempre fazendo acima do SG. Já fez até gol, né? Exatamente. Participa lá na frente também. Então, um bom nome aí. No meio temos o D'Alessandro. D'Alessandro, que com a volta do nosso próximo citado exatamente, aí, o Arangues. Arangues, o futebol do D'Alessandro cresce, a gente falou isso no jornal passado, deu certo, o D'Alessandro vingou ali fazendo 7,5, né? Sim. E então eu acho que o D'Alessandro vai voltar a ser aquele cara que a gente sempre soube que é, né? Sim, juntamente com o Arangues, que é um bom jogador. Bom jogador. Que fez boa pontuação no anterior. E um meia que está sempre lá dentro da área também, né? É aquele sempre caso buscando bem gol. Parecido ali com o Goulart do Cruzeiro. Sempre buscando gol. Próximo jogo, Corinthians e Bahia. Esse jogo vai ser na Arena Corinthians e quem apita é Anderson Daronco, Coutinho. Ele dá 32 faltas em média e cartão tá acima, são 6 cartões amarelos. 6 cartões amarelos acima da média, que é 4,4. 4,4. Então fica ligado um pouco ali com o jogador muito faltoso, né? Sim, sim. Agora, o Bahia vem com problemas, principalmente nas laterais, né? O Ranieri não joga, está suspenso. E o Pará, que está na seleção sub-20. O Rainer também não joga, suspenso. Verdade. Então tem problemas aí o Bahia. Muitos. Né? Mas vai jogar ali com o Marcos Aurélio, o Biancucci e o Chiesa, o trio ofensivo ali. Mas o Corinthians é o campeão do SG. São 8 SG no campeonato. É o que mais tem SG ao lado do Inter no pós-Copa. Já são 4 SG do lado do Corinthians. Sim. A galera deve estar sofreu apenas 6 gols no total e 1 pós-Copa. 1 gol apenas no pós-Copa, né? Então temos que acreditar aí no SG do Corinthians. E a galera deve estar querendo ir em peso, né? E eu acredito... Principalmente defensivamente. Mas o Corinthians também não é um time exorbitante no ataque, mas faz gols acima da média. Sim, sim. Já fez 16 e a média 14. Então o Corinthians melhor do que ano passado ofensivamente. Sim. Então eu estou acreditando também em peças ofensivas ali. Vamos às melhores peças desse jogo. Colocamos o Fagner. Fagner, que retornou agora, tem tudo para subir cartoletas também. Tem também. Conquistando o SG, quem sabe participa lá na frente. Figurinha carimbada, né? Fagner é um bom nome aí. Já fez até gol também. Pois é. Temos também a dupla atrás, Kleber e Gil. Com certeza. Tendo o SG e o Kleber que voltou ali a roubar umas bolinhas, né? O Gil aparecendo bem ali com gols até. Então eu acho... lembrando, o Bahia é um dos que mais sofre gols. De cabeça, né? Já foram 7 gols sofridos. Então, mais um quesito para ser acrescentar ao SG, que está nítido aí para o Corinthians, né? Esperamos que corra tudo bem. Ok, meio campo. Jadson, que bate as bolas ali, pode estar dando assistência aí para um golzinho de cabeça. Bahia faz faltas na média no pós-Copa. A média aí é de 17 faltas, né? O Bahia tem feito 15 a 17 faltas por partida. Ok. Acho que o Jadson, por participar ofensivo ali, deve sair o gol do Corinthians ali, pode ser bom nessa partida. Ok. O Elias também pode participar ofensivamente. Claro, já mostrou com assistência naquele jogo contra o Palmeiras, um jogador também que rouba bolas. Né? A gente tem que lembrar do Elias daquele tempo de Flamengo também, do ano passado, que era bom de se apostar.
Então, eu acho que o Elias é um bom nome para essa partida aí. E no ataque o Guerreiro, que com a volta dele o time melhora muito, né? Melhora muito. O Guerreiro que fez uma pontuação muito ruim, né? Tomou o cartão. Sim. Mas é um jogador que já deu assistências ali, marcou gols. Sim. E deve estar participando desse gol aí, ou marcando. Nesses gols. Nesses gols. Eu acredito que o Guerreiro é uma boa aí. Ok. E Mano Menezes, pode sair com o SG, sair com a vitória? Com certeza. Um grande nome aí, o Mano Menezes, para pontuar bem como técnico. Ok. Clássico. Palmeiras e São Paulo no Pacaembu. Péricles Bastos vai apitar a partida, ele que dá 30 faltas em média, que eu tinha bem baixo, e 4 cartões amarelos, um pouquinho abaixo. Pois é, então não precisamos preocupar muito aí com cartões, né, nessa partida. Sim, pelo contrário, bom para os roubadores, né? Pois é, verdade. E o Palmeiras, que é o time que mais cede roubadas de bola aí no pós-Copa, né? Melhor ainda para os roubadores. Pois é, e na rodada passada o Palmeiras cedeu 23 roubadas de bola para o Galo, né? Muita gente acreditou que o Marcos Rocha podia roubar, mas essas bolas foram cedidas no meio de campo ontem à noite. Josué, né? Pierre, né? Josué roubou 6, Pierre roubou 5. Pedro Botelho também Eu chegou a andei roubar. reparando nos jogos do Palmeiras. No jogo contra o Corinthians, quem roubou foi o Ralf. No jogo contra o Cruzeiro, quem roubou foi o Henrique. Então o Palmeiras cede mais no setor do meio de campo. É importante ver em qual setor que também está acontecendo. Até o Leonardo Silva, que não rouba muitas bolas, não tem roubado esse ano, roubou duas. Né? Pois é, o Palmeiras cede além da conta ali. Sim. Né? Então, eu acho que podemos pensar em peças do São Paulo ali, principalmente no meio de campo, para roubar essa bola. O Palmeiras é o time que mais toma gol no pós-Copa. Eu ia dizer isso. É um bom ataque do São Paulo contra uma das piores defesas do Palmeiras, né? Já foram quantos gols tomados no pós-Copa? 9. 9 gols tomados no pós-Copa aí, o Palmeiras. Né? E o São Paulo, que é um dos melhores ataques, tá? Entre os principais ali. Sim. Então temos que acreditar principalmente nas peças ofensivas aí do São Paulo também, mesmo sendo clássico. Mas São Paulo também não é um time de SG, né, Coutinho? SG eu não vejo muito nessa partida. Pois é, eu também acho que é gol para ambas as partes. Pode estar saindo gol para os dois lados. Temos a volta aí do Valdívia, né? Palmeiras. Tem sim. Tem estreia do Cristaldo. Não acho que estreia do Cristaldo. Né? Não acho que o Valdívia é uma boa para essa partida. Até mesmo porque o Valdívia eu sempre enxerguei ele como o homem do terceiro passe ontem à noite, sabe? Ele faz o Palmeiras jogar, mas geralmente não é da assistência dele, o gol. Ele vai melhorar sim o Palmeiras, mas vamos esperar para ver esse retorno. Ele está voltando de um longo tempo parado. Qual Valdívia é esse aí que volta a campo? Exatamente. Vamos às melhores peças desse jogo. Ok. Vitor Luiz. Vitor Luiz, que roubou 4 bolas no jogo passado. Sim. Né? Foi bem. Bom lateral. Fez 6 pontos. Tem gostado dele. Então, tem sido um lateral seguro. Tem que olhar aí para o Vitor Luiz, sim. Augustinho Alione, argentino, que se movimentou bem aí no jogo. Pois é, Coutinho, eu gostei bem ali da atuação dele em campo, viu? Ele é bem habilidoso, movimenta bem, tenta dar umas assistências, procura ali jogar na frente e marca bem também, rouba umas bolas. Pois é, um garoto de apenas 19 anos, que veio com a indicação aí do Gareca, trazendo os hermanos aí pro Palmeiras. E ele roubou 4 bolas no jogo passado. E participa bem ofensivamente, gostei dele. Um toque qualificado, refinado, né? Então, quem sabe participa ali ofensivamente. Ok, temos também o Cristaldo, Jonathan Cristaldo, que veio aí do Bolonha da Itália. Ele vai estrear por 8 cartoletas. Pois é, esse jogador que já teve uma passagem pela seleção argentina em 2011, né? Vem com indicação do Gareca aí também, marcou 4 gols pelo Bolonha nessa temporada, então quem sabe resolver aí a escassez de gols do Palmeiras. Bom nome aí, o Cristaldo. Ok, do outro lado nós temos o Ganso, que pode estar roubando as bolas que a gente acabou de citar aqui do Palmeiras, já que o Ganso é o principal ladrão do meio de campo. O cara das assistências, né? Ninguém deu mais assistência que o Ganso no campeonato. Perfeito. Então o Palmeiras leva os gols. Vamos lá, acreditar no Ganso aí. Ok. Temos o Kaká também. Kaká pela estrela, né? Sim. Já fez belas atuações nos clássicos contra o Palmeiras, inclusive. Então temos que esperar que o Kaká vai bem. Ele veio de uma pontuação muito ruim, mas eu achei que participou bem taticamente do jogo. Pois é, pode ter um ganho de cartoletas. Pode ter um ganho de cartoletas. O Kaká tem que acreditar assim que ele vai incomodar lá na frente. E quem está jogando muito é o Pato. Pois é, o Pato, a gente falou, né? Nós avisamos.
O Pato foi lá e marcou 2, está finalizando muito. O Muricy não escala quem está mal, Tonucci. Então, se o Pato está lá mantendo a sua posição titular, é porque realmente está bem, está provando em campo. E eu acho que pode marcar de novo, já que o Palmeiras é o time que mais toma gols aí no pós-Copa. E o jogo é no Pacaembu, o Pato gosta de jogar no Pacaembu. Pois é, mais um ponto a favor do Pato. É verdade. Ok, próximo jogo, Curitiba e Flamengo. Jogo dos desesperados, Coutinho. No Couto Pereira. Quem vai apitar é o Ricardo Marques Ribeiro. Ele que dá aí 30 faltas em média e 2,7 de cartão, que é bem abaixo da média. Pois é, o Curitiba é o segundo time que mais faz falta no campeonato aí no pós-Copa. São 102 faltas, sendo que a média é 85. Isso. Né? E agora o juiz não dando muitas faltas, quem sabe o Curitiba nem vai fazer tantas faltas nesse jogo. É provável. Curitiba não faz gols jogando em casa, depois aí da Copa, e o Flamengo também não faz gols fora de casa. Né? Curitiba conseguiu só um SG ali, que foi contra o Corinthians. Sim. Não estou acreditando muito em peças ofensivas nesse jogo, até mesmo porque o Alex não joga. Verdade. Né? O Flamengo também tem deficiência. São dois times que têm levado bastante gols pós-Copa. O Flamengo é o que mais leva, 9 gols, e o Curitiba é o terceiro que mais leva, 7 gols. Okay. Então, eu não sei, eu acho que prefiro fugir dessas peças aí. O que você acha, Antonucci? Pois é, Coutinho, concordo. Na falta do Alex fica bem difícil mesmo, mas lembrando que o Coxa é o time que mais finaliza, né? Ou um dos que mais finalizam. Certo. Antes da Copa era o time que mais finalizava. Sim. Agora é o quinto que mais finaliza. Mas está ali finalizando 53 finalizações, na casa dos 50, é um bom número aí no pós-Copa. Pois é, mas na falta do Alex, como você disse, fica meio complicado mesmo. Mas separamos aqui as melhores peças, né? Colocamos o Robinho justamente na falta do Alex. Ele pode ser o cara das assistências ali, está trabalhando no meio campo. Ele que foi bem quando o Curitiba venceu o Grêmio naqueles 3-2, né? O Robinho participou bem. Juntamente com o Zé Eduardo, que fez os 2 gols, né? Pois é, pensando em gols, assim, o jogo é um jogo que os dois times precisam da vitória. Exatamente. Então, mesmo não tendo boas estatísticas em relação a gols, vamos ter que se lançar ao ataque. Isso. E quem sabe aí o Zé Love pode ser o cara dos gols, ele que está sempre participando bem lá nas finalizações. Não consegue empurrar para dentro. Né? Mas quem sabe aí a bola entra, né? Pois é. Agora, se você não está acreditando que essa bola vai entrar, quem fica com uma boa opção é o Paulo Vitor. Paulo Vitor, porque é um bom goleiro em defesas difíceis. O Curitiba é um dos que mais finaliza. E rende também bastante defesa difícil para goleiros adversários. Exatamente. Já foram 8 defesas difíceis cedidas aí para os goleiros adversários. Então, Paulo Vitor pode ser bom. Ok. Então, próximo jogo. Cruzeiro e Santos. Esse jogo vai ser Mineirão, jogão. Leandro Voaden vai apitar. Ele dá aí 32 faltas em média, está um pouquinho abaixo também. E cartão ele é bem abaixo, 2,3 só. Pois é, o jogo aí do líder, que está devendo, né? Vem de 2 empates, os jogadores ali das figurinhas carimbadas não vêm vingado. Vai ter outro jogo complicado contra o Santos aí, que é uma defesa sólida, né? É verdade, o Santos é campeão no SG ao lado do Corinthians, são 8 SG até agora. Sofreu apenas 8 gols no campeonato inteiro. Pois é, então esses são os fatores negativos em relação a você pensar muitas peças ofensivas do Cruzeiro. Sim, sim. Né? Agora, Tonucci, no Mineirão parece que os caras recebem superpoderes ali, né? Verdade, verdade. Eles tem boas atuações ali das suas peças ofensivas. Verdade. Mas não acredito que vai ser aquele jogo para vingar todas as peças. Sim. E aí fica difícil você acertar qual vai ser. Igual a rodada passada foi o Everton Ribeiro. Isso. Chutou na trave ali, né? Então, difícil. Mas eu acho que você deve acreditar, sim. Um duelo sem SG, na minha opinião. Claro, o Santos que teve uma boa exibição agora contra o Londrina, Robinho mitou. Brilhou. Robinho mitou, assistência, gol, bola na trave. Teve uma boa participação contra o Corinthians, o Robinho. Foi. Né? Eu acho que só não saiu o gol ali porque ele não passou aquela bola para o Damião naquele chute cruzado de esquerda, mas incomodou o Corinthians e vai incomodar o Cruzeiro. Vai sim. Então não estou acreditando no SG nessa partida. Também o Cruzeiro costuma levar gols. Pois é. Não tem essa defesa tão sólida. Conquistou o SG com times mais fracos ofensivamente. Né? Mas vamos às melhores peças desse jogo. Ok, então colocamos aí o Mike. Ele costuma participar ofensivamente. No Mineirão ali também ele ganha gás novo, né? Quem sabe pode participar ofensivo. Melhor que o Ceará. Exato, melhor que o Ceará. Não estou acreditando muito no SG, mas o Mike já provou que fez boas pontuações ali jogando no Mineirão.
Temos também o Goulart. Goulart, que está devendo, né? Sim. Aí é aquela história, né? Que o nosso próximo é o Everton Ribeiro. Exatamente. Aí a galera deve estar pensando, quem coloca? Goulart, Ribeiro, coloca os dois. Bom, nos últimos 6 jogos, Antonucci, os 3 jogos os dois vingaram juntos. Sei. Né? Nos últimos 6 jogos, 4 jogos os dois vingaram. Entendeu? Sim. Sendo que juntos apenas 3. Então, Entendi. 50% de chance aí de vingar os dois juntos. Sim. O Everton Ribeiro é o cara das assistências, tem sofrido faltas, né? É o que faz o Cruzeiro jogar. Se o Goulart faz os gols, Sim. por causa do Everton Ribeiro. Claro. Né? Muito não ali. faria tanto se não tivesse o Everton. Eu ficaria com o Everton Ribeiro, já que o Goulart está devendo, fez 5 faltas no jogo passado, por isso Sim. não rendeu pontos ofensivamente. Sim. Se você quiser escolher um, eu ficaria com o Everton Ribeiro, mas o Goulart sempre vai ser boa opção também. Ok, e nos dois não é má opção, não. Pois é. Do outro lado nós temos o Aranha. Aranha, porque o Cruzeiro é o time que mais cede defesas difíceis para o goleiro adversário no Sim, pós-copa. exige muito. O time que mais finaliza também no pós-copa. Não, me engano. Segundo que mais finaliza, com 56 finalizações. Ok. Né? O primeiro vocês vão descobrir já já. É. Então eu acho que o Aranha pode ser um bom nome. Ok, temos também o Cicinho com as suas roubadas de bola. Cara, o ladrão do Santos ali, né? Impressionante. Então, eu acho que é sempre bom apostar em jogador que está sempre fazendo pontuação segura. Então, o Cicinho sempre vai ser bom nome. E quem voltou para brilhar aí no Brasil, o Robinho. Robinho, esperamos que ele seja aí esse mito do Cartola, que já sabemos, né? Quando Sim. jogava no Santos, arrebentava. Então, eu acho que ele pode participar sim aí contra o Cruzeiro. Também vai acho. ser boa opção. Muito bem. Vitória e Chapecoense no Barradão. Jean-Pierre vai apitar a partida. Ele dá um pouquinho acima, é 35,5 faltas e cartão é abaixo, 3,5. Pois é, um dos jogos que a galera deve estar enxergando com um jogo chave aí também. O Sim, Vitória sim. demonstrou boas exibições aí nas últimas partidas, marcando gols. Sim. Né? O Vitória tem marcado gols. Já foram né? 7 gols nos últimos 5 jogos aí, pós-Copa. Pois é isso mesmo. Bom número. E bom aí número. o Vitória tem tudo para sair com essa vitória aí. Já que Concordo. E o Chapecoense tem uns O números aí, sim, né? Sim. Para quem está acreditando demais assim, no SG, eu já não concordo tanto. Porque o Chapecoense, ele marcou contra o São Paulo, contra o Atlético Paranaense e contra o Sport jogando fora de casa. E não marcou contra o Criciúma, que foi antes da Copa, né, onde o Criciúma estava bem jogando dentro de casa. Contra o Inter também não marcou, que é uma boa defesa. E contra o Santos, que é uma das melhores defesas. Aí o Chapeca não conseguiu marcar. Mas o Vitória não é um time de SG. Só conquistou 2 até agora no campeonato. Não tem uma boa defesa, sempre leva o golzinho. Pois então pode ser que acabe levando eu acho o que golzinho a tendência maior é o SG para o Vitória. A gente sempre fala aqui. Já Sim, que a Chapecoense tem esse detalhe, nos últimos 6 jogos rendeu 3 SG. Nos últimos 6 fora de casa, rendeu 3 SG para times adversários. Isso. Mas como você falou aí, foram times com zagas mais sólidas. Isso. Né? Exatamente. Mais a tendência aí para o Vitória. Vamos às melhores peças desse jogo. Ok. Colocamos o Ayrton, mas pelo fato dele atuar lá na frente, né? Lá na Bate frente, as faltas. bate as faltas. A Chapecoense, que era um dos times que mais fazia faltas, mas do pós-Copa já diminuiu esse número. Mas sempre vai ter uma oportunidade de bola parada Com pro certeza. Ayrton ali. Então, Com certeza. ofensivamente, ele é bom nome. Ok. E foi bem, né? Rodada passada. Verdade. Temos o Caio. Caio que está arrebentando toda a partida, mesmo quando não faz gol, fazemos pontos seguros. Tá, né? sim, Então eu tá, acho sim. que ele vai ser aí unanimidade aí nesse Também tô cartola. achando que essa rodada aí muitos cartoleiros vão escalá-lo. Temos o Dinei também, Coutinho. Dinei também, é outro que Centroavante, pode pode imitar ser aí ele do que- lado do Caio. Eu Sim. acho que quem quiser ir com Casar os dois, aí. não Tá é fazendo mau negócio não, né? Eu Verdade, também hein? acho que casar aí não é mau negócio não. O Jorginho aí, o técnico, vai ser boa opção. boa opção, porque o Vitória deve marcar gols. Sim. Se não levar, melhor ainda. Melhor ainda. Mas deve pontuar, sim, já que é difícil, né? Quando o time toma gols e às vezes não faz, o técnico vai muito mal. É. Mas eu acho que o Vitória deve fazer ali 2 gols Ou mais. ou mais, né? E fundo do baú, temos nessa partida Marcinho no meio campo aí do Vitória. Marcinho, que é o cara que vai fazer o Vitória jogar, né? Sim. Ele que já foi mito no Cartola, Já, ainda tá devendo, já sim, tá. mas tem uma boa partida para desencantar agora, Exatamente, né? exatamente. Então, correndo por fora aí, o grande fundo do baú aí, o Marcinho. Ok.
Grêmio e Criciúma, na Arena do Grêmio esse jogo. E quem vai apitar é o Wilton Pereira Sampaio, ele que pega bem pesado. São 39 faltas e meia por partida e 5,2 cartões. Bom, um árbitro então faltoso, né, Antonucci? Sim, bastante. Que dá bastante cartões amarelos. Também. 5,2 na média. Isso. Os cartoleiros têm uma noção, Antonucci, a média do campeonato é 4,4, aí às vezes ele pensa assim, pouca diferença, 0,8, mas Sim. contando as 15 rodadas, dá quase 12 cartões a mais para esse árbitro aí. Sim, então sim. não se engane Alta ali, diferença. achando que é pouco ali, não, porque contando as rodadas faz muita diferença. Isso aí. Né? E o Grêmio, eu tinha prometido, o time que mais finalizou aí no pós-Copa é o Grêmio, são 59 finalizações, né? Então o Grêmio, Sinistro. né? Tá bem o Grêmio. E o Criciúma é o time que mais faz falta no campeonato. Sim. Com um juiz faltoso aí, então deve ter bastante falta ali pro lado do Grêmio. Sim. Né? Eu tô acreditando aí no SG, apesar do Grêmio, Antonucci, já levou 7 gols aí no pós-Copa. Sim. Deixou de ser aquele time de SG. Eu ia te perguntar exatamente isso. Na hora de voltar a ter o SG? Eu acredito que de repente sim, já que o Criciúma é um time pouco ofensivo. Muito pouco. Né? Muito Quando o pouco. São Paulo fez o gol na falha do Rogério Ceni. Foi apenas 3 finalizações. Pois é, e quanto o Cruzeiro em casa agora também não marcou. Sim. Então tem tudo para o Grêmio que precisa voltar a vencer, encostar ali na zona No de G4. Libertadores, né? Então estou acreditando no SG do Grêmio e na vitória do Grêmio aí. Concordo. Vamos às melhores peças desse jogo. Marcelo Groi. Marcelo Broi também está devendo, mas vem de um -6. Eu acho que não é a hora de fugir, não, porque se conquistar esse SG aí, de repente faz uma defesa, 8 pontos, tá muito bom para goleiro aí. Até que seja 5 tá bom, ele ainda vai ter um ganho de cartoletas ali. Também estou acreditando, não é hora de fugir, não. Ok. O Erley. O Erley, que também a gente, pensando nesse SG, o Erley Sim. tem boa média, Sim. né? Já roubou um número considerável ali de bolas. Verdade. Então, eu acho que pode ser bom também a opção. Conseguir do no Erley. SG vai ser boa sim, com certeza. No meio campo, Juliano. Juliano roubou 4 bolas no jogo passado, me surpreendeu. Impressionante. Fez ali uma pontuação, se eu não me engano, na casa dos 4 pontos. Foi sim. Né? E o Grêmio tem tudo para marcar o Criciúma é o segundo time que mais toma gols no pós-Copa. Já Sim. levou 8 gols. Sim, sim. Né? Sim. Então, eu acho Ele fica por conta de algumas bolas paradas também, né? Pois é, já que é um jogo que de repente vai ter bastante faltas ali, principalmente para o Grêmio, já que o Criciúma é o que mais comete. Né? Sim. Temos na frente aí que é dúvida no momento, Barcos. Pois é, ele teve uma dor ali, uma lombalgia, né? Sim. Tá em dúvida com o Lucas Coelho. Que também fica sendo boa opção no caso de jogar. É verdade. E eu tô acreditando muito aí, se o Barco jogar, que ele, na última que jogou lá, marcou 2, né? Deixou 2. Pois é. Ok, temos também o Filipão. Filipão, como técnico aí, Saindo com SG. ele foi mal na rodada passada, né? Então tem tudo para subir cartoletas também. Verdade. Então acho que vai fazer uma boa pontuação, Filipão. Temos fundo do baú também, Coutinho. Felipe Bastos. Felipe Bastos, grande fundo do baú aí, já que é jogador de bolas paradas. Sim, sim. Né, Antonucci? Ele finalizou 4 vezes no jogo passado. Fez boa pontuação, fez 4 também. Pois roubou 4 bolas também. Foi. Um jogador que chega. Foi. Ele chega, às vezes leva cartão. Sim, tomou o cartão, né? Tomou o cartão. Sim. Chega duro, mas Chega duro, rouba sim. as bolas e finaliza. Então Verdade. são 2 bons quesitos aí dos scouts pro Cartola. E ele deve ter muitas bolas paradas para colocar. Eu acredito que ele vai assumir bastante bola parada ali. Felipe Bastos, grande fundo do baú aí. Concordo. Próximo jogo, outro clássico, Botafogo e Fluminense. Vai ser no Mané Garrincha esse jogo em Brasília. E quem vai apitar é o Marcelo Aparecido Souza. A gente ainda não tem nenhuma estatística. Pois é, sempre aparecendo árbitros novos aí, né? É. Pois é. Queria até mandar um abraço aí pro meu amigo Matheus Machado, nosso novo integrante aí. Sim, sim, ele tem ajudado aqui nas nossas estatísticas. Na análise de estatísticas. Sim. Então, um abraço aí para você, Matheus Machado. Sim. Bem-vindo ao time aí. Então, só lembrando que nós esqueci de falar aqui, quarta negra lá para os times ali da Série A. Né? Verdade. Vai entender, eu acho que pagaram caro por estar poupando alguns jogadores, por causa de Fluminense, São Paulo e Inter. Sim. Mas eu acho que não vai se repetir no Brasileiro não, porque às vezes uma peça ou outra faz muita diferença. Sim. Como eu vi no Fluminense, Antonucci,
O zagueiro Fabrício, ele causou um desastre ali na zaga do Fluminense e realmente o Fluminense não vou confiar tanto aí no SG. Sim. Já que acho que o Henrique volta, né? Pois é, o Henrique parece que está provável, deve voltar ao time. Aí deve ser ele e Elivelton, né? Aí melhora um pouco, né? Sim. Mas o Fluminense sentiu a falta desses dois aí pela Copa do Brasil. Não acredito em SG nessa partida, né? O Botafogo também é um time que não é de SG. O Fluminense vinha de alguns SG, mas depois dessa Copa do Brasil aí vai deixar alguma dúvida nos cartoleiros. Né? Mas peças ali ofensivas eu ainda acredito que pode ser boa opção. Pois é, lembrando que do lado do Botafogo, o Dória e o Sheik também não jogam, né? Dória está na sub-20, o Sheik está lesionado. Pois é, 2 desfalques importantes aí pro lado do Botafogo, né? Mas vamos às melhores peças desse jogo. Ok, colocamos o Edilson, que mesmo sem SG é um cara que participa ofensivamente, joga no meio campo. Pois é, foi mal a rodada passada, né? Mas ele vira e mexe, tá tendo boa pontuação, um cara que finaliza muito. Sim. Nessa zaga do Fluminense aí, não sei não, hein? Então, temos também o Gabriel, que é um grande ladrão de bola. Gabriel que vem roubado bolas constantemente, né? Se você olhar lá, nos últimos 5 jogos, ele tem média de 5 pontos. Tem quase isso, 4,30 ali por ali. Mas eu somei a pontuação deles nos últimos 5 jogos. Sim, okay. Nos últimos 5 jogos ele tem essa média de 5 para 6. Sei, né? Vem melhor, né? Vem melhor. Sim. E roubou 6 bolas aí, 5 bolas no jogo passado. Na última partida, fez 8 pontos. Pois é, então tá saindo aí com um jogador seguro nas roubadas. Ele que já é o 3º maior roubador do Cartola. Muito então bem. Tem que começar a olhar pro Gabriel também como peça segura. Ok. Do lado do Fluminense nós temos o Conca. Conca tem que tentar voltar a jogar bem ali o Fluminense, as jogadas passam por ele, né? Nesse último jogo foi poupado, entrou no finalzinho lá contra o América de Natal. Eu acho que o Conca tem tudo para fazer o Fluminense jogar. Ao lado dele o Cícero. Cícero marcou gol de novo, né? Foi. Então, só na hora que a gente coloca no time aqui que os caras não resolvem não fazer nada, né? Pois é, mas eu acho que você pode pensar aí em um jogador do meio de campo do Fluminense, ou Conca ou Cícero. Sim. Eu acho que pode ser uma boa, sim. Muito bem. Pra frente, Sport Atlético Paranaense. Esse jogo vai ser na Ilha do Retiro. Vinícius Furlan vai ser o árbitro da partida. Ele que dá aí 40 faltas em média, mas ele também apitou poucos jogos. Foram apenas 2 aqui, nós temos estatística. E de cartões, são 4 cartões amarelos, pouquinho abaixo. Entendi. Bom, o Sport tem tudo para vencer novamente, né? Andou devendo aí. Sim. A gente acreditava ali que o Sport ia perder o jogo para o Flamengo. Sim. Aconteceu, mas agora tem um bom jogo. O Atlético Paranaense também. Acreditando lá no SG também, né? Onde ninguém estava esperando. Ninguém estava esperando, mas o Sport não marcava fora de casa, né? Há 2 partidas. Verdade. Mas o Sport é melhor dentro de casa, Sim. Venceu o Galo aí na última que atuou. O Atlético Paranaense vem de uma boa vitória sobre o Botafogo, né? O Furacão ele marca gols e sofre gols em praticamente todos os jogos. Verdade, é um time que marca muitos gols e toma muitos gols. Pois é, eu não estou esperando outra coisa, ainda mais que é uma disputa ali direta pelo G4. Então, não acredito no SG nessa partida. Também Vou acreditar mais na vitória do Sport aí nesse jogo, galera. Eu acho que eu estou acreditando mais no Atlético Paranaense. Mas eu acho que é gols para ambas as partes aí. Beleza, vamos nas melhores peças desse jogo. Ok. Colocamos aí o Regis, ele que veio do Chapecoense, vai estrear aí. Grande craque, pelo né? Sport. Ele não teve a sequência no campeonato ainda, teve contusões. Mas a gente falou dele logo na primeira edição do Jornal do Cartola, né? Então é um jogador que vai fazer ali o Sport, vai articular no meio do Sport ali, com certeza. Vai participar bem. E na frente, Neto Baiano. Neto Baiano, que é o artilheirão, né, do time. Pois é. O Atlético Paranaense toma bastante gols. Tá devendo, tá na hora de marcar, né? Exatamente. O Neto Baiano deve marcar nessa partida. Muito bem. Do outro lado nós colocamos o Cléo. Cléo que surpreendeu, né? Gostei, grandalhão. Fez uma bela partida, um jogador que também sabe jogar com a bola nos pés, sim. Né? Fez um belo gol de cabeça e ele que tomou a vaga do Douglas Coutinho, né? Pois é. O Douglas Coutinho também é nosso cartoleiro aqui. Sim, excelente peça, a gente excelente peça, né? Mesmo aqueles que deixaram ele rodada passada, entrou, ainda se foi deu lá bem. e marcou.
Pois é. Então, eu acho que o Cléo aí, pena que eu acho que de repente vai sair. Pode né? sim, pode sair sim. Mas ele vai ser boas peças aí no decorrer do Cartola. Concordo. Próximo jogo, para finalizar, Figueirense e Atlético Mineiro. Quem vai apitar a partida é o Felipe Gomes da Silva. Ele que dá aí 36 faltas em média, um pouquinho acima, e 4 cartões amarelos, um pouquinho abaixo. E o jogo é no Orlando Scarpelli. Pois é, o Figueirense que vem aí mostrando nova cara, né, Antônio? Vem sim, já conseguindo SG. Já são 3 SG do Figueirense no pós-Copa. Sim. Né? É o 5º colocado nos pontos corridos ali no pós-Copa também. Sim, sim. São 3 vitórias e 2 derrotas. Tá fazendo então, os golzinhos. Já tem que começar a olhar para o Figueirense aí com outros olhares. Verdade. Né? E o Galo, que teve uma boa vitória sobre o Palmeiras. É o time que, no geral, de todo o campeonato, que mais finaliza. Mais finaliza. E no pós-Copa também está em terceiro, okay. que mais finaliza. Okay. Então, um time que tem finalizado bastante também, o Galo. Sim. Né? Tem feito seus gols. Fora de casa também sempre marca. Pois é, está marcando bastante gols o Galo também. Então, vamos às melhores peças desse jogo. Vamos lá. Colocamos o Thiago Volpi. Vai ser bem exigido aí nessa partida. Pois é, o Galo está se destacando nas finalizações. Sim. E também está rendendo defesas difíceis. Já rendeu 12 defesas difíceis para goleiros adversários no pós-Copa. Então, bastante aí. Ele só perde para o Cruzeiro. Então, estou achando que o Volpi, que é um cara das defesas difíceis, sim. Vai ser uma muito boa exigido, opção. com certeza. Cereceda também está vindo bem aí no time. Muito bem, né? Ele que tá falando com os pés aqui, pois né? No Brasil tá jogando muito. Verdade. E consertou ali, com certeza é uma peça que fez com que o Figueirense mostrasse novos números aí, né? Sim. Então, bom jogador aí o Cereceda. Ok. E do outro lado, Coutinho, temos Leonardo Silva, também tá bem. Lembrando que o Figueirense é um dos times que mais sofre gols de cabeça, já sofreu 7. Ao lado do Bahia, né? Exatamente. A gente já tinha falado. 7 gols. Pois é, o Leonardo Silva vem de uma melhora, ele vinha de 2 gols consecutivos, sim. né? E nessa última que fez 4 pontos. Fez 4 pontos. Sim, sofreu gol. Roubou 2 bolas, né? Finalizou 2 vezes, chegou lá, finalizou 2 vezes. Então o Leonardo Silva está voltando a ser boa opção. Sim. E aí tem esse detalhe de repente fazer um golzinho de cabeça, né? Muito bem. Temos também o Dátulo batendo as bolas paradas ali, ele que está impecável. Pois é, melhora ainda mais o quesito pro Leonardo Silva. Sim. Porque o Dátulo tá caprichando mesmo. Nossa, ali. ele tá caprichando. Nessas bolas paradas, ele assumiu. Eu acho que aí agora vai dividir um pouquinho com o Diego Tardelli, já não vai. Que é a nossa próxima indicação. Pois é, Diego Tardelli, que foi bem, né? Foi. Fez ali 9 pontos. Sim, fez foi golzinho. indicação, uma boa indicação, inclusive estava na seleção. Estava sim. Né? Eu acho que de repente pode voltar a jogar bem. Mas eu ainda acho que o Dátulo talvez a melhor opção, porque vai passar a assumir essas bolas paradas. Mas eu vejo como boas peças aí. É isso aí. Terminamos a análise dos confrontos. Beleza, galera? Então você aí que tem mandado mal, não pensa você que está jogando errado não, né, Antônio? Não tá, realmente não tá. Os jogadores que não têm correspondido. Exatamente. Mas de qualquer forma, temos aí a nossa Copa World Cup, né, que vai começar na 20ª rodada, então você começa do zero. É verdade. Então não desanima. Com certeza. Você entra no Cartola FC Dicas, vê o regulamento lá e não deixe de participar. Vai ser muito legal e vai começar do zero, como você disse. Aí você pode subir cartoleta, né? O momento agora é de subir cartoleta. Exatamente. E falando em subir cartoletas, vamos chamar então o Magnata. Joga na tela aí. Perfeitamente. Lembrando aí que nós temos 270 cartoletas, o Magnata já se encontra ali na casa dos 200, Coutinho, nacional. Tá arrebentando aí o Magnata na casa dos 200 melhores. Isso aí. Nessas últimas rodadas aí que a seleção está vindo mal, que os principais jogadores estão mal, quem está se dando bem é o Magnata, né? Fez 51 pontos nessa rodada ruim. Subiu 9 cartoletas. Pois é, se deu bem. Então, você aí que está precisando subir cartoletas para chegar lá no World Cup bem. Isso. Né? Então, dá uma chance aí pro Magnata. É isso aí. E essa rodada tá boa, né? Porque os jogadores foram mal, né? As figurinhas carimbadas ali. Tem tendência a fazer ponto e saiu com uma boa cartoleta. Exatamente. Então, qual é o time aí para essa 15ª rodada? Vamos lá. Colocamos Marcelo Groi,
Menos 6, então com certeza deve bem. Se tiver SG vai subir bastante. Pois é, acreditando nesse SG, colocamos os dois zagueiros ali, o Erle e Rodolfo. Vamos firme aí. Deu certo o Magnata quando fez isso ali com a zaga do Santos, com a zaga do Inter. Deu e certo. agora vamos acreditar na zaga do Grêmio. Vai dar certo também. E nas laterais nós colocamos o Marcos Rocha, que foi mal, fez quase menos 2. E deve roubar as bolinhas agora, né? Aquilo foi fatalidade mesmo. Sim, né? com certeza. O Marcos Rocha sempre vai manter a média de boas pontuações. Concordo. Outro SG aqui no Fagner. Fagner, SG do Fagner, então excelente. Ok. Meio campo. Fechamos aí com o Conca, o Goulart e o Jadson. 3 boas peças do Cartola, né? Sim, que sim. tem bons jogos. Sim. E a não ser o Conca ali, que é clássico, né? Mas o Conca já mostrou que é figurinha carimbada também. Então podem ir bem, já que fizeram uma pontuação ruim. E se for bem, ganhar a cartoleta com certeza. Isso aí. Na frente, Guerreiro, Dinei e Barcos. Gostei muito desse ataque, hein? 3 Tá centroavantão de área ali. Renovado, diferente. Né? Diferente. O Guerreiro, principalmente, se marcar, vai subir bastante, porque voltou ali menos 4, eu acho, se não me engano. Foi por aí. O Dinei tem grande jogo. E o Barcos, eu acho que pode voltar a marcar lá, já que na última marcou 2. Isso aí. Quem vai comandar a equipe é o Filipão. Filipão, foi muito ruim a pontuação do Filipão na última. Vai sair com SG? E aí vai subir bastante. Ok. Beleza, fechamos aí o Magnata. Vamos direto para a seleção da rodada. Joga na tela aí. Isso aí, galera. Bom, lembrando que nós fizemos apenas 35 pontos na rodada anterior, né? Fomos muito mal. A maioria também foi muito mal. Nós caímos aí, estamos ali na casa dos 1.600 do Nacional. Mas lembrando para você, a nossa média agora deu uma caída também, tá 65,5. Primeira vez, né, Antonucci, que a gente saiu abaixo do 67, que a gente fala que foi a média do campeão nacional do ano passado. Exatamente. A gente agora foi a primeira vez que saiu dessa média aí, estamos com 65,5. 65,5. Mas caiu vamos também recuperar. E exatamente isso que eu ia falar, Coutinho. Caiu a do Nacional, a média do Nacional. Do líder do Nacional até o momento. Exatamente, ele está com 72,5. Ele que já esteve com 78. Pois é, caiu bastante. Em 72 nós estávamos algumas Até pouco rodadas, tempo, até pouco tempo. Verdade. Então, galera, é focar, ficar ali sempre acima dos 67, Isso porque aí. você vai ver que lá no final vai dar samba, hein, Antônio? É isso aí. Então não estamos distantes, 65,5, vamos buscar de novo. Vamos sim, com certeza. Montamos o time aí então, Coutinho. Começamos com o Marcelo Groi. Pois é, vamos continuar no Marcelo Groi, não é hora de fugir não. Acho que vamos 5 até pontos agora. ali vem. Exatamente, vamos lá. O Elton Silva. Tá se destacando ali no Inter, o Inter que é o time que está tendo mais SG aí no momento, temos Sim. que acreditar. E o Fagner na outra lateral. Corinthians também campeão do SG, Fagner aí unanimidade. Juntamente com ele o Kleber. Kleber também, vamos beliscar o SG com o Kleber. Isso. E o Erley completa a zaga. Vamos fazer o ferrolho, né, Antônio? Exatamente, a Essa aí intenção é é a nossa esperança aí para mandar bem no Cartola. Acreditando bem no Grêmio e no Inter aí. É isso aí. Meio campo, colocamos o Ganso. Ganso, que pode estar roubando as bolas, onde o Isso. Palmeiras cede muitas bolas no setor, campeão das assistências, Isso aí. Palmeiras que mais leva gol, Ganso tem tudo para sair bem. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, outro cara das assistências, Isso sofre aí. bastantes faltas, No Mineirão. finaliza, arrebenta. tem superpoder no Mineirão, então vamos de Everton Ribeiro. E o Jadson. Jadson, acreditando aí, é a nossa aposta, Isso, né? estamos diferenciando. Diferenciando um pouquinho, porque o jogo é favorável, o Corinthians está com tudo aí para chegar firme perto do Cruzeiro, né? Sim. Se o Cruzeiro vacilar, o Corinthians chega, hein? Pois é. Então, eles sabem disso e vão com tudo para cima do Bahia. Isso aí. Na frente nós mudamos também. Vamos de Caio. Caio, eu acho que a galera agora vai, né? Sabe perceber a hora de... A gente perdeu as vantagens dele, Sim. mas então, tem um bom jogo, Isso. vamos no Caio, galera. Isso aí. Temos Também que ir tô na achando, coerência. também tô achando que vai dar certo. Temos o Guerreiro também, que fez o -4 lá, vai ganhar as cartoletas ainda. Eu acho que ele participa ali na frente com alguma assistência. Então, o Ele sabe Guerreiro jogar. passa a ser também uma outra aposta, né? Porque vem devendo aí nas últimas exibições, mas tem bom jogo e eu acho que vai participar sim ofensivamente. Outra aposta também é o Barcos. Barcos, mas que voltou melhor, né? Não Sim. participou bem Sim. do Grenal, mas já havia marcado nas duas anteriores e voltando agora com um bom jogo contra o Criciúma, tem tudo para marcar. Só lembrando
que vão ficar ligados se realmente vai jogar. Se ele joga. Qualquer mudança, você já sabe, na página do Facebook Jornal do Cartola, você acompanha lá as notícias. Isso aí. E quem vai comandar a equipe é o Mano Menezes. Mano Menezes, Corinthians deve vencer 2-0, quem sabe 3, e aí vai fazer aquela pontuação acima dos 7 lá, para técnico é ótimo, isso né, aí, Antonucci? ótimo. E aí esperamos mitar, galera. Vamos ver lá. Se a gente recupera, né? Precisando. Tá precisando, e eu acho que essa rodada aí tem tudo para conquistar a SG e marcar os gols ali com as peças ofensivas. Também né? acho. Rodada boa essa aí. Rodada boa. Aproveitar e mandar um abração aí pra galera que nos acompanha lá, tá sempre dando uma força. Cleiton Lima, de Marimbondo, Alagoas. Abraço aí, Cleiton. Everton Félix, de Campina Grande, na Paraíba. Galera aí, Antonucci, eu fico impressionado. Cada canto do Brasil, né? Pois é, eu fico muito satisfeito aqui. Isso só nos incentiva a continuar sempre melhorando e trazendo para vocês as melhores dicas. Com certeza. E Coutinho, um abraço especial para o Rafael Barros, ele que nos enviou aí um presente muito legal, um chaveiro personalizado, que do lado tem a logotipo do jornal do Cartola FC e do outro lado tem o escudo do nosso time, né? No Cartola. Muito legal, personalizado. Show de bola. Pô, adorei. É um presente simbólico que eu recebi ali, dentre os que eu já recebi na minha vida inteira, foi o que eu mais gostei. Muito legal, muito obrigado mesmo, Rafael, de coração. Muito gratificante, Antônio. Isso mostra que a galera tem gostado do nosso trabalho, né? Então, esse ato realmente chocou a gente aqui. Verdade. Isso só nos incentiva a estar sempre melhorando. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Então, muito obrigado aí, Rafael Barros. E a galera continue ligado, porque aqui você tem as melhores dicas para formar o seu time campeão. Valeu! Valeu, quarta-feira tem rodada. Pois é, galera, acabou a mamata, hein?